Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o 6. E os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Salmo 103, de 1 a 6. É um salmo de Davi. Na verdade, eu vou estar citando alguns salmos, todos, se não for todos, a maioria é de Davi. Pelo menos 3 eu tenho certeza que é dele. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Amém. Irmãos, o tema de hoje surgiu na nossa reunião do Ministério de Oração. Foi sugerido que a gente pudesse falar sobre esse assunto na igreja. Então, aqui estamos nós, falando sobre esse assunto aqui na igreja. A gente tem percebido que nós vivemos uma época de muitas doenças. Muitas, todo mundo está doente. Se não for todo mundo, a maioria da população está doente. A gente até eu vi algumas pesquisas e diz que 82% da população está doente. Está doente, está em tratamento, está nessa situação. Então, a gente percebe isso pelas mudanças que foram acontecendo na cidade, na nossa cultura. As farmácias têm em todo lugar. Tem farmácia em todas as ruas, em todos os setores. E as farmácias até fazem promoção para poder vender remédio, para atrair os clientes para a farmácia. Então, as farmácias têm pessoas lá dentro o tempo todo, comprando remédio o tempo todo. Isso é um resultado de uma população enferma, uma população doente. Outra coisa que a gente observa também é que clínicas, hospitais, tem demais também. Antes não era tanto assim, mas hoje tem demais. Eu já vi uma época que tinha bem menos. E hoje tem muito mais do que tinha antes. As clínicas estão abrindo cada dia clínicas populares, para cobrar bem baratinho para as consultas, para que as pessoas vão lá para poder fazer uma consulta. Isso sem contar o tanto que a saúde pública tem investido em construção de hospitais, os postos de saúde, todo lugar tem, os setores todos têm. E as pessoas, e lá está sempre cheio, as pessoas estão sempre procurando os postos de saúde e os hospitais públicos. Então, isso indica que nós temos muita gente doente mesmo. Se não for todos, pelo menos quase todas as pessoas estão precisando de tratamento médico. Então, a gente olha para isso e vê que a gente observa esse tipo de comportamento e a gente vê que a gente precisa de trabalhar isso na nossa vida, na igreja. Precisamos falar disso também, com outras pessoas e para outras pessoas. Então, na igreja, outra coisa que demonstra muito que tem muitos enfermos são as igrejas. Tem igreja em todos os bairros, tem até 2, 3, uma de frente com a outra, igrejas evangélicas que eu estou falando. E as igrejas, elas estão oferecendo diversos tipos de ajuda para o povo ali do setor que está perto daquela igreja. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de um conselho, de uma oração, de uma ajuda por causa dos problemas de enfermidade que as pessoas estão passando. Então, quando nós vemos isso, quando nós contemplamos isso, eu vim para o Salmo 103, orei, pedi a Deus, Deus me orientou a falar sobre esses versículos do Salmo 103, que foram experiências vividas pelo rei Davi. E a gente vê então que quando a gente vê muito, aquele problema aumentar muito, a gente precisa também de procurar uma resposta
para aquele problema. E nós, como cristãos, procuramos a resposta na palavra do Senhor. Nós procuramos a resposta para essa situação na Bíblia. E a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre como a gente pode fazer para ter mais saúde, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Aí a gente vai ver, basicamente, assim, as 3 ideias, mais resumida, porque não dá para esticar muito, mas nós vamos ver um pouquinho de cada um. Então, o primeiro passo que a gente tem, quando a gente está precisando aprender a ser mais saudável, a ter mais saúde em todas as áreas da nossa vida, é recordar os benefícios de Deus. O salmista começa dizendo o seguinte: bendize, ó minha alma, o Senhor, versículo 2, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por que lembrar dos benefícios de Deus? Por que lembrar das bênçãos de Deus? É importante para nós termos saúde. Quando nós recordamos as bênçãos de Deus, quando nós lembramos das bênçãos que Deus nos deu, quando nós falamos sobre elas, quando nós agradecemos por elas, a gente tem a nossa fé crescida. Porque a gente começa a lembrar, poxa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E a gente vai lembrando, e a nossa fé vai aquecendo, a nossa fé vai aumentando. A nossa disposição para crer nos milagres do Senhor, ela vai aumentando. E a gente vai melhorando já com isso. Porque a fé, a própria ciência já diz que a fé cura. Eles já creem que a fé cura. Eles não falam que é a nossa fé, a fé dos cristãos em Deus, a sua palavra. Eles dizem que é a fé. Mas já está bom, né? Já é um bom caminho andado. Então, a fé cura. E nós sabemos que quando nós falamos, quando nós recordamos as maravilhas que Deus já realizou em nós, nós somos aquecidos pelo Espírito de Deus a crer mais. Nós somos levados a lembrar mais e a agradecer mais, e isso gera uma comunhão maior com o Senhor, essa lembrança na nossa vida. Lembrar e meditar também sobre esses benefícios, e o que ele faz? Ele reafirma no nosso coração o Deus que fez no passado, o Deus que faz no presente e o Deus que vai fazer no futuro. O próprio Deus, ele disse essas palavras lá em Malaquias 3, versículo 6, o Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Então, por que nós melhoramos quando nós começamos a lembrar? Porque o nosso Deus não muda, nós lembramos disso. O nosso Deus não muda, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, o Deus que me curou no passado, Ele vai me curar no presente. O Deus que segurou no momento difícil no passado, Ele vai me segurar no presente e no meu futuro. E aí a gente começa a entregar para Deus o nosso presente e começa a entregar para Ele o nosso futuro. Quando a gente recorda o passado, é como se fosse uma palavra profética na nossa vida. Uma profecia de que o Deus que fez vai continuar fazendo. O Deus que realizou vai continuar realizando. Então essas verdades, elas nos motivam muito a procurar a cura no Senhor Deus, a orar a Ele, a buscar a Ele, diante de qualquer tipo de enfermidade que nós estejamos passando. Então, o salmista, ele começou recordando, mas ele nos levou a outros assuntos interessantes nesse salmo, nos 6 versículos que nós lemos. Então, ele fala o seguinte, que Deus faz por nós o que Deus faz por nós durante as nossas dores, durante os nossos momentos difíceis. Quando nós estamos sentindo uma dor, sentindo uma enfermidade, ou sentindo uma tristeza, que é a enfermidade emocional. Quando nós estamos fracos espiritualmente, o que Deus faz por nós? O salmista disse isso no verso de 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Vou ler só esse aqui por enquanto, depois eu leio os outros, tá? Então, nós encontramos um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Quer dizer, Ele perdoa todos os nossos pecados.
Vocês sabem que o pecado introduziu as enfermidades no mundo, né? E não tem como sair, porque é um mundo caído. E o mundo caído, ele tem enfermidades. E nós vivemos no meio dele. Nós caminhamos nesse meio. Mas Deus tem nos guardado e nos livrado. Quando a gente não fica doente ou não está sentindo doenças nenhuma, pode dar glória a Deus, porque Deus está te cuidando, está te guardando para você não ficar doente. Por quê? Porque muitas vezes as enfermidades espirituais, elas são consequência de pecados não confessados e pecados não perdoados. Hoje, a consciência de pecado no meio dos cristãos, ela está muito pequena, muito pequena. Eu me lembro muito que na minha infância, eu cresci na igreja, nasci, meus pais já eram crentes, eu cresci numa igreja evangélica. E eu lembro que naquele tempo de criança eu via as pessoas orando e falando, perdoa a nossa multidão de pecados. Eu achava um absurdo. Como é que os crentes estão pedindo para eu perdoar a multidão? Mas de repente aquela pessoa estava com multidão mesmo, guardada durante uma semana. Ela estava na igreja, Deus tocou, a pessoa pediu perdão por aquele monte de pecado. A gente que critica essa palavra, eu já assustei com ela uma vez, mas hoje não me assusto mais. Então, é melhor a gente estar confessando uma multidão de pecados do que não confessar nenhum. Do que guardar pecados dentro da gente, esconder dentro do nosso coração. Porque isso traz doenças espirituais e isso faz um mal tremendo para a nossa vida. Outra coisa que também outro motivo porque nós adoecemos espiritualmente são as opressões malignas e as tentações malignas, ou os ataques malignos. Também isso traz muitas doenças espirituais na vida dos cristãos. Essa palavra doenças espirituais é mais para os cristãos, porque nós sabemos que muitas pessoas que não são de Jesus, não são crentes, também têm doenças espirituais. Mas talvez eles não vão entender isso aqui. Mas você que é crente, você vai entender direitinho. Nós vemos aqui no Salmo de número 32, que também é um Salmo de Davi, no versículo 3, Davi diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele estava passando por um momento que ele não tinha falado do pecado dele para Deus. E ele chegou num ponto que até os ossos dele estavam como ossos de pessoas bem idosas, todo dolorido, fraco. Ele não tinha força no seu organismo. Então ele chegou nesse lugar, nessa situação. Por quê? Por pecados não confessados. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz para poder tirar os pecados escondidos. Nós, às vezes, tem pecados que a gente nem sabe que cometeu, mas precisa ser confessado e perdoado também. A opressão maligna, no Salmo 59, eu vou ler aqui na minha Bíblia o versículo. No Salmo 59, versículo 3, não, na verdade eu até anotei ele aqui. Salmo 59, versículo 3, também é um salmo de Davi. Ele diz assim, pois armam ciladas contra a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Aqui nesse Salmo 59, Davi está contando para Deus que ele estava precisando de uma cura espiritual, mas ele não tinha cometido pecado. Era uma opressão dos inimigos sobre a vida dele. E ele diz assim que os fortes estavam se reunindo contra ele para tentar destruir a vida dele, derrubá-lo do seu lugar, da sua fé, daquilo que ele professava. E ele diz também o seguinte, eles estão armando cilada para a minha alma. Então, irmãos, a gente tem que estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com a nossa atenção aberta, bem esperta, para nós percebermos quando nós estamos enfermos espiritualmente. A enfermidade espiritual, ela traz algumas demonstrações na nossa vida. Por exemplo, a gente fica triste, a gente não quer ir para a igreja, acha que a igreja é muito ruim. A gente chega na igreja e não consegue viver o culto. Sabe, não consegue viver, não consegue receber a palavra é ministrada, a gente sai e fala, não entendi nada que pregou hoje,
De vez em quando a gente escuta isso, né? Então, o louvor não flui dos nossos lábios, nosso coração não está derramado no altar do Senhor. Nós viemos para a igreja, estamos presentes de corpo, estamos presentes de mente, mas não estamos presentes em espírito e em verdade na presença do Senhor. E a adoração que Deus recebe é aquela que é feita em espírito e em verdade. Então, a gente perde muito tempo quando a gente está com doença espiritual e a gente não caça jeito de livrar dela o mais rápido possível. Porque se for pecado, é só confessar, né? E se for opressão do maligno, ou luta do maligno contra nós, lutas malignas contra a nossa vida, é só a gente buscar o Senhor em oração e conversar com Deus e falar para o Espírito Santo, você habita em mim. Então, tira isso de mim porque eu não quero. Eu quero estar limpo diante do Pai. Eu quero estar limpo diante do Senhor. E às vezes a gente vai ter que mudar alguma coisa dentro de nós para a cura das doenças espirituais. A gente vai ter que mudar a maneira de pensar de alguém, a maneira de sentir por outro alguém. A gente tem que corrigir a gente. Eu sempre digo que nós precisamos olhar no espelho, olhar para a nossa cara no espelho e dizer para nós mesmos o seguinte: conserta a sua vida nisso, nisso e nisso, não continua. Porque se nós continuarmos, nós vamos dar lugar ao diabo e ele vai fazer coisas muito ruins com a gente. Então, quando a gente está precisando de cura espiritual, diante dessa realidade da doença espiritual, que hoje tem afetado demais a igreja do Senhor, o que acontece? Acontece que diante disso, nós precisamos examinar a nossa vida, olhar para dentro de nós e ver se existe alguma coisa que está escondida dentro de nós que precisa ser falada com o Pai. Não precisa falar para as pessoas, mas fala pelo menos para o Pai. E assim nós seremos curados. Porque se for pecados, é com o Pai que nós acertamos. Lembra do filho pródigo? Ele disse: Pai, eu pequei contra o céu. Falou para Deus, né? Peguei contra o céu e diante de ti. Falou para o pai dele que tinha pecado contra o céu e diante do Pai. Então ele reconheceu que os pecados são contra Deus. Todos os nossos pecados são contra Deus. Então precisamos confessar os pecados, precisamos falar com Deus sobre as tentações e as lutas espirituais, e precisamos também falar com Deus que nós queremos que Ele nos vista com a sua armadura. Né? Lá em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Então aquilo ali são as armas que Deus nos dá para guerrear. Então nós precisamos aprender a pedir a Deus para nos revestir com as suas armas, com a sua armadura, para nós lutarmos contra as astutas ciladas do inimigo. Amém? Tudo bem até aqui? Então vamos continuar com outro tipo de doença, que são as doenças físicas. No verso 3, ele diz o seguinte... Não é aqui, é aqui. Ele diz o seguinte: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia escreveu, Davi falou essas palavras, ficaram escritas na palavra do Senhor, que Deus cura todas as enfermidades, são todas mesmo. Mas isso aqui não significa que Deus vai curar todo mundo de todas as doenças, só por curar, porque tem gente que nem vai descobrir que foi Deus que curou. Às vezes ele vai olhar e vai nem lembrar que foi Deus, nada. Então, mas Deus é que cura todas as enfermidades. Vou explicar, tá bom? Então, as doenças físicas, elas são inúmeras, nós já falamos sobre isso. As doenças físicas, elas podem estar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, ela não faz escolha. Ela não escolhe o bonito, nem o feio, nem o grande, nem o pequeno. A doença física, ela pega qualquer pessoa que quiser. Qualquer pessoa que tiver fácil de adoecer, vai adoecer. Então, a cura das doenças físicas, ela é feita por Deus. Deus usa os instrumentos dele para fazer a cura. E a cada dia, né, as doenças, são mais doenças que vão sendo identificadas. Doenças tem hoje que eu nunca tinha ouvido falar antes, e hoje estão falando sobre elas.
Então, a gente vai aprendendo todo dia sobre doenças. Precisamos aprender todo dia sobre a cura das doenças também. Então, irmãos, o que acontece? O médico ele tem um papel muito importante nesse trabalho de cura de doenças físicas. Ele tem o diagnóstico, através do trabalho que ele faz com a gente, ele descobre que doença é essa que você tem. De onde veio essa doença? Como nós vamos fazer com essa doença que você tem? Então, ele tem um papel muito importante nisso. E nós precisamos dos médicos. O crente não pode descartar os médicos. Tem algumas igrejas que dizem, mas você é crente, está ficando doente, crente não fica doente? Fica. O crente é gente igualzinho aos outros, passa pelas mesmas lutas que os outros passam. A diferença do crente com a pessoa que não é crente é como ele reage diante das dificuldades, das lutas da vida. Porque a gente reage diferente. Então, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos remédios, nós precisamos de muita coisa aqui na face da terra, nós somos humanos, precisamos disso. Mas tem uma coisa muito importante, o Salmo diz que quem opera a cura é o Senhor. Você pode estar num leito de hospital, sendo bem tratado, tomando os remédios, e você sarou, mas quem entrou dentro do seu corpo e operou a cura foi o Senhor. Entenderam? Os médicos, eles têm como dar o diagnóstico e dar o tratamento, mas eles não têm o poder da cura nas mãos. Quem tem o poder da cura é o Senhor. A glória é dada ao Senhor, porque o poder da cura está na mão dele. Então, os métodos usados no tratamento da saúde, seja em casa, seja no hospital, seja em qualquer lugar, eles são orientados por Deus, direcionados por Deus. Porque Deus orienta as pessoas para fazer isso. Deus usa as pessoas. Outra coisa também, muitas vezes, os métodos que foram usados para curar você ou curar eu, foram respostas das orações da gente. Porque a gente não ora pela cura dos enfermos, a gente ora e Deus vai lá e faz acontecer. Uma vez, uma vizinha, ela não era crente nessa época não, hoje ela é, a família toda. Inclusive, ela conta isso, dizendo o seguinte, que foi nesse dia que ela entendeu que ela precisava procurar Jesus na vida dela. Ela morava perto de nós e eu era muito inexperiente, assim, nessas áreas de oração. A gente vai crescendo na vida, né? Ela mandou me chamar, ficou sabendo que eu era crente, mandou me chamar na casa dela para orar por uma filha dela. A filha dela nasceu, mas a filha dela não tinha perspectiva de vida. Eu fui lá e orei, né? Crente, chamou, tem que ir, né? Fui lá e orei. E a filha dela sarou, cresceu, é adulta, hoje é casada, tudo. E ela gosta de contar isso. Um dia eu encontrei com ela, ela me contou essa história, foi para mim. Nossa, você foi lá e orou, mas foi uma bênção. Logo, ela saiu do hospital, logo ela ficou assim, tal, desse jeito, sabe? Então, às vezes, a cura, Deus operou aquela cura. Por quê? Porque a gente fez uma oração de fé, de crente. Aí, de repente, também, aquele povo que cuidava dela no hospital foi orientado, direcionado por Deus para fazer a coisa certa. Então, Deus está presente em todos os tratamentos que nós fazemos de doenças físicas também. Já falamos sobre a espiritual, agora estamos falando sobre a física. Então, algumas doenças físicas, irmãos, são resultados de pecados também que não foram perdoados. Agora que eu vou abrir aqui a Bíblia para ler o Salmo, no Salmo 38. Salmo 38, versículo 2 diz assim: cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas impiedades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Salmo 38, verso 2, 3 e 4. Salmo 38, Salmo de Davi. Mais uma experiência de Davi, que com pecados não confessados, o corpo dele adoeceu. E aí vai no médico, o médico faz todos os exames e não encontra nada. Eu não estou dizendo que toda vez que você vai no médico e o médico não encontra nada, é pecado não perdoado. Mas o pecado não perdoado pode causar doenças que os médicos não descobrem.
faz muitos exames e não descobrem. Então, a gente precisa de nos voltarmos para o Senhor quando tivermos doenças físicas também. Não só quando tiver doenças espirituais, mas também quando tivermos doenças físicas. Outras doenças físicas são respostas de doenças emocionais ou psicológicas. Às vezes a pessoa está emocionalmente doente e está calado, está escondido. De repente o corpo reage mal, o corpo não tem força para reagir àquela pressão que está sobre a vida daquela pessoa. Então a pessoa precisa entender que mesmo nessa situação, ela também precisa procurar ajuda. Em primeiro lugar, busca a ajuda de Deus. Se você tem consciência do que está acontecendo nas suas emoções, busca a ajuda do Senhor. Se você não está sabendo direito, busca a ajuda do especialista, de alguém que pode cuidar de você. Mas nunca esquecendo de que quem vai promover a cura em você é o Senhor. Porque quem cura todas as enfermidades é o Senhor. Mas ele usa o psicólogo, o psiquiatra, ele usa o conselheiro, cristão, para te ajudar a sair dessa situação. Precisamos buscar a Deus sempre, em tudo, e confiar. Precisamos aprender a entregar o nosso médico, que cuida de nós, nas mãos do Senhor. O remédio vai tomar, Senhor, faz com que esse remédio seja útil para mim, não faça mal, mas faça bem. E toma o remédio, e aí vai ser muito melhor, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele vai ouvir sua oração, vai te ajudar, vai abençoar seu médico, vai abençoar seu psicólogo, seu psiquiatra, vai abençoar os seus remédios, vai abençoar o seu conselheiro espiritual, o pastor, e todo mundo vai falar certo para você, vai fazer certo na sua vida por causa da bênção do Senhor. E Deus também cura doenças físicas sem médico, sem remédio, sem nada, só pela fé. Você ora, crê e Deus cura. Quando Ele quer curar, Ele cura. Por isso que eu disse que Deus usa os métodos certos para curar as doenças da gente. Então, Deus, Ele é assim. Deus quer um povo saudável. Deus quer um povo forte. Deus quer um povo destemido. Então, quando você é saudável, quando você é forte, quando você é destemido, não tem nenhuma doença, glorifique o nome do Senhor. Dê a glória para Ele, porque Ele vai continuar fazendo isso nas nossas vidas. Então, é bom orar sempre. Em todas as situações da nossa vida, nós precisamos orar. Vamos ver um pouquinho agora sobre a cura das emoções. O versículo 4 e 5 do Salmo 103, ele diz o seguinte: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, aqui a gente está vendo um momento em que Deus, com Davi, que escreveu esse salmo, estava tendo uma reunião de cura psicológica, de cura emocional. Deus estava trabalhando na vida dele, e ele entendeu isso. Ele estava falando para a alma dele. Quando ele fala assim, olha, quem da cova redime a tua vida, ele estava falando, era para ele mesmo, para a alma dele, lá dentro do coração dele. Ele estava conversando com ele mesmo. E ele disse para ele mesmo que Deus tira a gente do mais profundo abismo em que nós tivermos. As doenças emocionais, psicológicas, tem gente que chega numa situação que ela parece que ela está no fundo do abismo mesmo, na cova. E dali ela não tem como sair, ela não consegue sair. Mas aqui nós encontramos Deus e Davi conversando sobre isso. Esse versículo que nós lemos, ele diz o seguinte, noutra versão: Ele salva a minha vida de perigos mortais e me cerca com seu amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche a minha vida de coisas boas e a minha juventude se renova como a da águia. Pelo que eu entendo, as pessoas com depressão, por exemplo, pelo que eu ouvi falar, nunca passei por um caso assim, mas graças a Deus. Mas eu já ouvi pessoas falarem que às vezes a depressão é tão forte que a pessoa desce como se ela estivesse no fundo de um poço, uma tristeza imensa, tremenda. E a pessoa não consegue reagir.
Aí nós vemos na palavra do Senhor que Deus vem com seu amor fiel, livra dos perigos mortais, porque as doenças emocionais levam à morte se a pessoa não se cuidar. E com muita ternura, Deus cerca aquela pessoa. Com muita ternura. Eu copiei esse versículo de uma outra versão bíblica, porque ele fala muito claramente como é um tratamento de uma pessoa que está precisando de cura emocional. É um tratamento de alguém que se interessa pela pessoa. É um tratamento de alguém que faz coisas boas para essa pessoa. Faz com que essa pessoa veja que o mundo não é tão ruim como ele estava pensando. E nem a situação da pessoa é tão difícil como ela estava pensando. Então, isso Deus faz em nós. Mas também Deus permite que nós consultemos os profissionais nessa área para Ele cuidar de nós através dos profissionais. E quando nós vamos para um profissional, a gente vai que jeito? Levando antes de tudo a nossa oração ao Senhor, pedindo para Ele capacitar o profissional para entender o nosso caso e cuidar do nosso caso. Gente, a oração tem que estar presente em qualquer enfermidade que você tiver. Deus pode curar você sem médico, sem psicólogo, mas Deus pode curar através do médico e do psicólogo. Deus pode usá-lo para a cura. Então, o tratamento psicológico feito por Deus na vida de Davi abençoou muito a vida dele, muito. Ele conta isso aqui, ele conta para ele mesmo, sabe? É o que nós também precisamos fazer, contar para nós mesmos quando Deus nos curou. Eu tinha muito tempo atrás, quando eu era bem jovem, mãe dos meus filhos crianças, eu tive muito problema com sinusite, era gravíssimo. O médico dizia, olha, isso não cura, toda vez que chegar a época da seca, você tem que vir fazer o tratamento. Eu ia, fazia tratamento, daí um tempo eu estava com dor de cabeça, com o nariz tampado, vivia com remédio debaixo do travesseiro para pingar no nariz, e eu orei muito. Eu fiz tudo que todo mundo me ensinou, fui no otorrino, fiz tudo. Mas não sarava, o negócio não sarava. E eu comecei a orar e pedir a Deus. E eu sarei. Sarei, sim, eu não vi quando eu sarei, eu não percebi. Depois de um tempo, eu falei, uai, eu sarei. Nunca mais eu pus remédio no nariz, nunca mais tomei remédio para dor de cabeça, nunca mais eu precisei disso. Aí eu fui agradecer a Deus, né? Porque demorei a descobrir que Deus tinha me curado, mas eu descobri. E aí eu peguei, orei, agradeci a Deus pela cura e dei o testemunho na igreja. Quando eu dei o testemunho aqui na igreja, passado poucos meses, eu comecei a sentir a dor de cabeça, igualzinha a dor de cabeça da sinusite. E eu fui no médico. Cheguei lá no médico e falei, estou com dor de cabeça, estou achando que a sinusite voltou. Voltou, eu falei desse jeito. Aí ele fez os exames e falou, não voltou, você não tem sinusite, está super limpo, está tudo limpinho aí dentro, não tem nada. E eu voltei para trás, morrendo de vergonha de Deus. Porque eu duvidei que a cura de Deus fosse a cura de Deus. Que Deus, quando cura, Ele cura de verdade. Então eu voltei, orei a Deus por causa disso. Porque eu duvidei da cura de Deus. Fui atrás do médico de novo e não tinha nada. Então, irmãos, é bom orar sempre. Orar sempre para recebermos a cura de Deus através do milagre dEle ou através das pessoas que podem nos ajudar. Certo até aqui? Tudo bem? Posso passar para o final, para o encerramento? Entenderam direitinho? É claro que eu não vou falar tudo que tem na Bíblia sobre isso, porque não dá, né? Mas um pouco, sim. Então, nós sabemos então, irmãos, que existe uma relação ou uma correlação entre as três doenças que nós enfrentamos: a física, a emocional e a espiritual. Existe uma prejudica a outra. Se você está muito doente fisicamente, automaticamente você sofre nas emoções e na vida espiritual também. Porque você está frágil, está fraco, não está tendo força. Então, assim, nós somos um ser completo. Deus nos fez completo. Quando Deus soprou o fôlego da vida lá no Adão, lá no jardim, Deus estava dizendo para todos os humanos assim: todos vocês têm o fôlego da vida, todos vocês têm as emoções, todos vocês têm o espírito, ou a alma. Tem gente que fala que é espírito, outros falam que é alma, eu não vou entrar nessa questão. Mas nós temos a nossa parte espiritual que nunca vai morrer. Eu falo que é espírito, então é difícil separar um do outro, porque nós somos assim, interligados.
Nós somos uma pessoa, mas nós temos essa interligação, nosso corpo, a nossa alma, né, e nosso espírito, nosso coração, nossa mente, está tudo interligado assim, tá? Então, muitas vezes, a gente já disse aqui, que os médicos, os psicólogos, eles dão diagnóstico, mas Deus dá a cura. Agora, a cura espiritual, só Deus é que dá. Ninguém pode curar espiritualmente ninguém. Só Deus pode curar. A gente pode ser usado como instrumento de Deus para contar para aquela pessoa que ela precisa passar por um processo de conversão, um processo de santificação, um processo de crescimento espiritual. Mas nós não temos poder de curar ninguém, de salvar ninguém. Só Deus tem. Então, essa é exclusiva de Deus. As outras, Deus usa humanos para ajudar. Então, nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós, o máximo que nós pudermos, analisarmos a nós mesmos. A nossa tendência é analisar os outros, para descobrir o problema do outro. Mas você pode orar pelo outro, mas você tem que descobrir os seus, as suas dificuldades. Como você se sente no culto? Você se sente bem no culto? Você gosta do culto? Você pega a pregação e ela entra dentro de você ou não? Você canta, você louva de verdade? Louva de coração ao Senhor? Na hora das orações do culto, o que você está fazendo no culto na hora das orações? Você está ouvindo aquela oração, orando junto com aquele irmão, ou você está com o seu pensamento desviado para outra coisa, aí você vai embora e perdeu a bênção que você poderia ter ganhado na igreja, naquele dia que você foi. Você perdeu o seu tempo. Você ficou mais doente, ao invés de ficar mais espiritual e mais curado. Quero deixar com os irmãos essa palavra. E quero animar os irmãos a não desistir de crescer espiritualmente, de ser sadio espiritualmente, ser são. Você chegar diante de Deus e Deus te receber de braços abertos na sala do trono. Como diz um sobrinho meu, ele fala assim: quando você vai orar, você vai chegar diante de Deus e Deus vai te levar para conhecer o céu do lado de dentro. Mas só vão conhecer o céu do lado de dentro quem é espiritual, quem é sadio espiritualmente, são espiritualmente falando. Deus fez tudo por nós, pela nossa saúde. Deu Jesus na cruz do Calvário, para que lá ele pudesse morrer e derramar o seu sangue, para curar todo tipo de dores que nós podemos sentir nesse mundo. Por isso que nós somos tão alegres, tão felizes, porque constantemente Deus está curando as nossas dores. E nós precisamos aproveitar, não deixar que o inimigo que quer te fazer doente entre em você e te roube aquilo que Deus está dando para você. Não deixe ele te roubar. Volta para Deus, olha para Deus, que Deus vai fazer a obra na sua vida, no seu coração. E vai abençoar muito a sua vida. E através de você, outros vão ser abençoados. Porque você vai estar pleno. E pleno você vai poder ajudar outros a ficar plenos também. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero orar. Eu pedi para o Júnior ver um vídeo, se dá para passar agora. Vai dar, Júnior? Cadê ele? Vai? É não que você está fazendo? Não, né? Então tá. Ele passou o vídeo do versículo lá de Isaías 53, quando fala sobre... Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Tá. Mas não deu, tudo bem, não tem problema não. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Fala com o Pai. Conta para Ele como é que está a sua vida. Pode falar a verdade para Deus. Deus não vai brigar com você não. Deus vai te ajudar. Fala a verdade. Fala assim: Deus, eu não consigo prestar atenção no culto. Eu não consigo ficar quieto dentro da igreja. Eu não consigo amar os irmãos. Eu não consigo não brigar. Eu fico cheio de amargura, cheio de ira, de pensamentos negativos. Seja o que for que estiver acontecendo, conta para o Senhor, que Ele vai ajudar você, vai curar você. Querido Deus, eu quero te louvar, porque a tua palavra é muito clara, muito precisa, sobre a parte da saúde física, emocional, espiritual. A tua palavra, Deus, tem tantos textos sobre isso, tantos lugares, tantas experiências que os teus servos do passado viveram com relação a isso. É rica, Senhor, a tua palavra é muito rica. É rica de sabedoria, é rica de ensino, é rica de misericórdia e de graça. Nós te louvamos por isso, Deus, porque o Senhor nos deu a tua palavra.
Não a palavra de qualquer homem, mas a tua. E nessa palavra nós somos capazes de encontrar a cura para as nossas enfermidades. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Ajuda-nos a corrigir a nós mesmos para enfrentarmos, ó Deus, o mundo caído, para enfrentarmos o inimigo das nossas vidas, para enfrentarmos, ó Deus, muitas vezes as dificuldades que temos de confessar pecados, de reconhecer pecados na nossa vida. Abençoa-nos e cura-nos, Pai. Faz de nós uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja que brilha, uma igreja que mostra para essa cidade o tamanho do Deus que nós servimos, que dá, Senhor, para nós, uma igreja que tem palavras de ânimo, de sabedoria, de unção, para ministrar sobre as pessoas que ainda não te conhecem. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmã Cleusa.